Olá, você que está nos assistindo neste momento. Estamos aqui localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Igreja Adventista do Pênfigo. Estamos aqui para recapitularmos a lição de número 6, Confiança somente em Cristo. Está conosco também para estar falando a respeito desse estudo o irmão Carlos, que é de Hortolândia, São Paulo. Está aqui conosco também o irmão Moisés, que é professor aqui desta igreja. Então, nós vamos entrar aqui já na lição número 6, Confiança somente em Cristo, e nós vamos pedir para o irmão Carlos fazer uma oração para que nós possamos começar esse estudo dessa lição. Muito bem, vamos orar então. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de recapitularmos essa lição, que tem algo muito importante para nos ensinar. Pedimos a Tua iluminação do Teu Santo Espírito para que aprendamos e saiamos da Tua presença preparados para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa lição, ela vem confiança somente em Deus. E os tópicos importantes do sábado vem falando que Cristo é o único fundamento seguro da nossa salvação. Nós não encontramos confiança em nenhum outro nome. O verso para memorizar vem dizendo assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muitas vezes nós imaginamos que é fácil e para outros são difíceis a tomada de decisão. Quando colocarmos realmente a nossa confiança em Deus, nós buscarmos a Ele, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, vai se tornar fácil as coisas. Mas quando nós deixarmos, torna-se difícil. E com isso nós sempre vamos ver também um ponto tópico que vem falando sobre a questão da circuncisão. Só que não é um ponto de salvação. Quando nós colocarmos a fé em prática, aí ela torna-se um ponto de salvação. É interessante que, olhando para o início dessa lição, a introdução que nós vemos aqui, esses tópicos eles se tornam evidentes, principalmente quando nós procuramos entender o que significa conhecer a Jesus. Nós estudamos na lição de número 4, se você se lembrar, nós falamos um pouquinho a respeito do que é conhecer a Jesus, né? E quando você passa a conhecer a Jesus, se aprofundar nesse relacionamento, então a confiança em Cristo vai dando-nos confiança de continuarmos vivendo neste mundo a despeito dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos. E a lição também destaca que não é um mérito humano, não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E isso nos torna mais ainda a participação que a Bíblia relata sobre a questão da esperança, da fé, para que nós possamos obter a salvação. Estou lembrando aqui do corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ele confiava demais no carro, porque realmente o carro é feito e seguro para os seres humanos. Onde está Ayrton Senna? Onde estão os fãs do Ayrton Senna? Nós temos a história de Maomé. Onde está Maomé? Onde está Castelo Branco? Muitos confiam em homens, cavalos e tudo que possa imaginar. Mas a nossa confiança deve ser maior em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vivo diante de nós. E anunciando que Ele está voltando muito em breve. E é onde coloca que Ele é realmente o autor e consumador da nossa fé.
Não há outro, não existe outro nome a não ser o de Jesus Cristo. E na lição de domingo, alegrando-se no Senhor. Como ficar triste? Como não se alegrar, né? Porque se nós colocarmos hoje a relação que o mundo está vivendo com a relação na questão bíblica, está indo ao contrário. E alegrando como? Como que nós vamos se alegrar no Senhor? Se vocês permitirem, eu vou contar uma ligeira experiência aqui. A gente trabalha com os presos, né? E não somente com os presos, mas com as famílias dos presos. E como eu preguei no domingo recente aqui, nós mostramos até um trabalho com uma das famílias. Como se alegrar diante da tristeza da condição humana, é difícil. No entanto, quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto para ir promover algo melhor para alguém, você está participando da alegria de Cristo. E a gente se sente bem. Eu posso nem ter coisas bonitas, conforme a gente mostrou nas imagens aqui, né? Móveis bonitos, coisas, mas ver estampado a alegria do outro, não em nós mesmos, mas no outro, isso deixa a gente numa alegria tremenda, imensurável, o sentimento que nos vem. Paulo escrevendo a respeito do antes da vida dele, a gente pode relacionar com o que o irmão está contando. O antes e o depois. Porque Paulo, quem era Paulo? Perseguidor e achando que estava fazendo corretamente. Mas quando ele conheceu e se entregou para Deus, a alegria dele foi imensa. E ele passou agora a desfrutar e praticar, colocando também esse dever às outras pessoas. Mostrando quem era a verdadeira alegria da vida dele, que é Jesus. Porque quando nós temos Jesus, nós vamos transmitir essa alegria, que nem o Senhor está fazendo esse trabalho lá, outros vão estar desfrutando e transmitindo também essa alegria. Realmente, quando nós conhecemos o Evangelho e praticamos, nós somos alegres. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E olha, amigos, viverá para sempre. Porque quando aquela mulher, do meio da multidão, ela tinha aquela doença já há muitos anos, e quando ela viu o Rei Jesus passando, ela foi meia ligeira e tocou na saia de Jesus, na roupa de Jesus. Aí eles falaram assim, o mestre falou, alguém me tocou. Acho que ele falou com impacto mesmo, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram, Senhor, no meio de uma multidão dessa, como pode alguém tocar e o Senhor saber que tocou? Aí ele respondeu, porque em mim saiu virtude. Ele curou aquela senhora, como cura cada um que está precisando da cura, que está precisando de ajuda. Esse é Jesus. Por isso que nós somos alegres, porque nós encontramos Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Em Filipenses, capítulo 3, de 1 a 3, esse texto aqui ele é fantástico. Quando ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Então Paulo aqui está dizendo, olha, só vou escrever para vocês, porque realmente eu quero que vocês se alegrem no Senhor. Ainda continuando, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque não é o que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, em vez de nós confiarmos na carne, como eles estavam pregando, porque aqui ele está fazendo um alerta sobre os falsos pregadores que estava acontecendo, e ele disse assim, olha, não é sobre só a circuncisão em si,
Porque o que vai acontecer realmente é através do poder de Jesus, é através do poder de você conhecer e obedecer os mandamentos de Deus, é que você vai ter a alegria no Senhor e se alegrar realmente mostrando para os outros. Eu achei muito interessante o último parágrafo dessa lição, da lição de domingo, porque assim, uma das buscas do ser humano é a felicidade. E nesse parágrafo ele colocou assim, que tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. Aí continua dizendo o autor, a palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. E aí a gente pergunta, então, mas como isso? E aí o mesmo autor coloca ali, né, que alguns elementos para receber a verdadeira alegria é receber a misericórdia de Deus, a aceitação, né, da misericórdia de Deus, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, e acreditar na palavra de Deus e criar filhos que sigam os caminhos de Deus. Isso me faz lembrar de uma experiência que nós tivemos, inclusive aqui em Campo Grande mesmo, de uma irmã que ela viveu no passado no garimpo, né? E as condições de vida dela lá eram terríveis, né? Até que um dos garimpeiros a encontrou e resolveu casar com essa moça. E mesmo ele aceitando a condição em que ela viveu no passado, resgatou ela daquele mundo subversivo, ela nunca se perdoou. E até hoje ela tem problemas de aceitação e não encontra felicidade. E aí quando a gente vai tentando olhar, conversar com ela, a gente descobre justamente que está faltando isto. Permitir-se receber o perdão de Deus. Uma vez que você aceita a misericórdia de Deus na sua vida, começa a mudar a sua vida, você começa a olhar as coisas de forma diferente, a alegria vai penetrando, isso vai se irradiando, e daqui a pouco está influenciando inclusive outras pessoas. Então nós precisamos seguir esse modelo que foi apresentado pelo autor, que eu achei muito interessante, né? De aceitar essa salvação, de compartilhar essa salvação e entender os planos de Deus e colocá-lo em prática na nossa vida. Porque nós temos o manual na mão. Deus deixou esse manual, a Bíblia. Ela é a nossa orientação segura. Quando você conhece a palavra de Deus, você é uma pessoa transformada, diferente. Quando o apóstolo Paulo conheceu a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ele olhou para ele e falou, quem sou eu? Ele ficou 3 dias cego. 3 dias. Não via mais nada. Alguém foi lá para curá-lo. Porque Jesus mandou alguém ir lá. E ele foi curado. Aí ele perguntou também, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você persegue. Quantas pessoas são perseguidas hoje? São muitas. Mas o Evangelho de Deus liberta todos. Alegria. Porque conhece esse manual da vida, vida eterna. Fazendo o fechamento aqui da lição de domingo, então, a vida ela pode ser desafiadora para todos nós. Em todos os aspectos. Muitas vezes nós imaginamos que a alegria nós vamos encontrar em qualquer lugar. Mas nós vamos encontrar alegria quando nós lermos o manual da vida eterna, que é a Bíblia. Esse é um manual fantástico, que se nós colocarmos em prática, tristeza pode até ser que venha por algum momento, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem de manhã. E essa é uma promessa fantástica que Deus deixou para nós. Exatamente. Podemos seguir para a segunda, né? Segunda-feira tem um assunto interessante. Quando alguém pergunta para você quem você é, o que você responde? Automaticamente a gente vai lá atrás, né?
Lá no começo. Bom, eu era um bebezinho que nasci de uma família e agora estou aqui crescendo. Muitas vezes nós não lembramos como nós éramos, mas aqui Paulo lembra e fala como ele era, né? E agora como ele está. Eu costumo dizer que, geralmente, quando a gente faz isso, a gente lembra principalmente dos títulos que nós temos. Ah, eu sou pai de não sei o que lá, eu sou filho de não sei o que lá, né? Eu sou advogado, eu sou médico, né? Eu sou enfermeiro, enfim. A gente vai colocando as nossas qualificações, né? E para dizer quem nós somos, né? E não foi diferente com Paulo, né? Paulo, se você ver ali em Filipenses, você vai ver ali no capítulo 3, versículo 4 a 6, que Paulo foi, quando questionado, né? Ele começou a falar, quem é Paulo? Ah, eu sou o camarada que foi circuncidado ao 8º dia. Um judeu falar isso significa que ele era um cumpridor, os pais dele eram um cumpridor da lei, e ele era um cumpridor da lei, né? Não só isso, eu também, além de ter sido circuncidado ao 8º dia, eu também sou da tribo de Benjamim, uma tribo influente do povo de Israel. Outra coisa que chamava a atenção, né, que ele falava, né, que ele era fariseu, né, que ele participava do sinédrio. Então ele foi elencando as coisas para no final ele dizer assim: nós, na verdade, depois que ele conhece a Cristo, passando pela experiência que o Moisés colocou aqui, né, ele viu que tudo aquilo ele tratava como refúgio. E é interessante que quando a gente vem aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, eu queria ler esse texto com vocês. Romanos capítulo 3, ali a partir do verso 10, não vou ler todo o texto, mas que é uma repetição daquilo que está em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, que coloca realmente quem nós somos, né? E aqui o Paulo, ele começa dizendo assim, a partir do verso 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Verso 11, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo aqui em Romanos, ele vai destrinchando a condição do ser humano, mostrando que todos os títulos ou quem nós somos diante de Cristo, quando você conhece a Cristo, você começa a fazer a vontade de Cristo, tudo isso não tem serventia nenhuma, né? Então, a lição de segunda-feira, ao apresentar essa vida difícil, difícil entre aspas, que Paulo vivia antes, até se tornar perseguidor da igreja, né? Ele percebeu, depois que conheceu a Cristo, que não era bem aquilo que ele imaginava ser, né? E ele se entrega. Então aqui diz que Paulo era tão zeloso pela lei que chegou a perseguir a igreja, né, acreditando que ela ameaçava o estilo de vida judaico que ele pensava ser ordenado por Deus. E embora fosse considerado irrepreensível segundo a justiça baseada em normas humanas, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava e que sem Cristo ele estava condenado diante dela, né? Isso é importante, não é mesmo? Então os PhDs dele, todos os títulos, de nada serviu, porque ele reconheceu que a salvação é realmente pela graça de Cristo. Então não adianta eu chegar hoje e falar, eu sou formada em pedagogia, em música, eu tenho PhDs. O que adianta se eu não tenho o conhecimento, a base do tesouro, para que nós possamos ter a salvação? Agora temos um problema aqui, né? Agora a gente vai polemizar um pouquinho aqui, que é o seguinte: bom, nós somos salvos pela graça, mas onde ficam as obras nessa história? Você falou agora há pouco da circuncisão, né? Onde entrava a circuncisão do coração, que Paulo depois veio escrever lá em Hebreus, né? Então, como a gente pode harmonizar a graça e as obras? Como nós podemos fazer isso, né? A gente precisa entender que
as obras é uma consequência do quê? Da graça. Se eu quiser guardar a lei por mim mesmo, né, eu posso até conseguir fazer um ou outro, mas não vou conseguir guardar os 10. No entanto, quando a gente aceita Jesus no coração, e que você compreende plenamente o que isso significa, então a guarda da lei passa a ser o quê? Uma consequência. Você vai fazer sem observar o que você está fazendo, porque você aceitou Jesus no coração. Vai ser tudo por amor, não vai ser obrigado. Exatamente. Não é uma coisa automática, mas vai ser por amor a Deus. Essa graça nós vamos reconhecer quando nós fazermos realmente a vontade de Deus. Interessante aqui, quando o Carlos respondeu, ele falou as características de Paulo, tudo. E por último vem o fariseu. Ele também disse, eu era perseguidor dos cristãos. Ele não negou a fase ruim dele. E nós sabemos quando ele foi ajudar a apedrejar Estevão, diz que ele segurava as roupas dos camaradas. Mas Estevão, olhando para o céu, ele viu o céu aberto e o Filho do Homem sentado. Falou para eles, eu estou vendo Jesus sentado no trono. Irmãos, amigos, que mensagem, que transformação no ser humano quando está diante desse fato. Quando uma pessoa responde, porque não é fácil receber pedrada. Ninguém gosta de receber pedradas. E Estevão foi apedrejado, mas ele viu Jesus Cristo sentado no trono. Porque tudo isso aqui, Paulo está falando, era passageiro. E tudo que nós estamos vivendo hoje é passageiro. Ele virá, Jesus virá e vai dar recompensa a cada um de nós. Na verdade, já vou passar para terça e já fecho, né? Porque a gente viu os atributos, Paulo reconheceu, e aí ele considera, a lição de terça-feira abordou sobre isso, considera isso tudo como refúgio. E aí eu fiz uma anotação aqui de que nós só vamos ver com clareza as coisas e o próprio Jesus, né, quando nós permitimos ou reconhecemos a nossa necessidade dele. Eu preciso sentir a necessidade de Jesus, né, porque a gente tem aquele vazio no coração, que é um espaço que, por mais que você tente fazer as coisas, não acontece. Por quê? Porque precisa ter Jesus no coração. Eu fecho com isso, né? Essa parte de terça-feira que eu acho importante reconhecer, né? E ainda um texto fala assim, ó, aquele que desceu do céu pode falar sobre o céu e apresentar corretamente as coisas que formam a moeda do céu, sobre as quais ele estampou sua própria imagem e inscrição. Então, aquilo que quando nós não conhecemos, nós não sabemos o que fazemos. Mas quando nós, realmente o que importa é conhecer a Cristo verdadeiramente. Nós vamos passar para a lição, então, de quarta-feira. O irmão Moisés está responsável sobre essa lição de quarta e quinta. Eu só queria dar um comentário. O que importa? O que importa? Eu já trabalhei muito na vida. Já tive indústria. O que importa para Paulo ter tudo aquilo? Falava várias línguas. Nós estudamos na lição passada. Várias línguas. O que importa para o ser humano se ele não ganhar a vida eterna? O que importa, irmãos? O que importa, amigo? Títulos, que nem o Carlos falou, que nem você falou, não importa nada. Não adianta nada. O mais importante é viver para Jesus. Então vamos lá na quarta-feira. A fé em Cristo é muito importante. Eu vejo assim, que às vezes nós botamos fé em coisas que, passageira, né? Tão rápido, tão sem graça.
mas botamos fé naquilo. Botamos fé em muita gente. E também decepcionamos muito com essas pessoas. Porque a nossa vida, o que interessa, é uma vida santa, irrepreensível, diante de Deus. Uma vida cheia de piedade, cheia de amor, cheia de abundância na igreja de Deus. Isso que importa para nós. A fé de Cristo, também nós vamos perceber sobre a vida de Paulo na estrada de Damasco. A transformação que ali ocorreu. E onde vai ser a nossa transformação? Hoje nós não temos aqui em Campo Grande ou em São Paulo a estrada de Damasco. Mas nós temos Afonso Pena, nós temos aqui o pátio da igreja. Será que a nossa transformação vai acontecer quando? O que está faltando para isso acontecer? Quando nós buscarmos verdadeiramente a Deus e deixar Ele agir na nossa vida. Aí vamos ser transformados, como Paulo foi transformado. Bonita essa transformação, né? Ele deixou de ser Saulo, perseguidor, e agora passou a ser Paulo, o transmissor da mensagem da salvação. Eu não sei se vocês perceberam uma pegadinha aqui nessa lição de quarta. Porque o título fala assim, fé de Cristo. Mas abaixo da pergunta 4, no primeiro parágrafo, fala assim, a expressão, ele usa uma outra expressão, que é a expressão em Cristo. Tem diferença fé de Cristo e fé em Cristo? Tem diferença, né? A fé em Cristo até Satanás tem. Ele crê e treme diante de Jesus. Mas ter a fé de Jesus é algo totalmente diferente, porque envolve um movimento do ser humano em fazer alguma coisa imitando quem? O próprio Jesus. E esse é um aspecto importante. Ter a fé de Jesus me leva à ação. Né? Começo olhando para mim mesmo, olhando lá que eu não sou nada, e que eu sou dependente de Jesus, e agora eu passo a imitar o quê? Imitar a Jesus. Né? Então, a fé de Jesus me leva à ação. Então, nós não podemos ter aquela fé teórica, né? Porque está todo mundo levantando diante de um belo sermão aqui, eu estou levantando também, mas será que eu estou levantando porque eu realmente aceitei aquela mensagem e vi que Jesus falou o meu coração, e eu me levanto agora consciente da minha responsabilidade que eu preciso mudar? Ou simplesmente eu estou indo com o povão, né, com a maioria? Né? Então, esse ponto é importante. A pergunta 5 diz assim: quais são os dois elementos que Paulo apresenta em contraste? E por que é tão importante se lembrar sempre dessa diferença? Por quê? Porque o apóstolo Paulo não fazia nada sem oração. Às vezes, nós erramos porque não pedimos a opinião de Deus. Cristo deve estar na nossa frente, assim como estava com o apóstolo Paulo, porque ele não largava da oração. A oração é a chave da felicidade, onde da terra se comunica com Deus, e Deus abençoa lá de cima aqueles que assim os fazem. Então, amigos, é interessante, somente, diz o comentário aqui, somente Cristo pode fazer isso, por meio da fé, e não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios, o Carlos falou isso aqui, creem e tremem. A única fé que salva é a fé de Cristo. Somente a fé dele obedeceu plenamente e tem poder de obedecer.
E a palavra grega traduzida como fé, pits, também significa fidelidade. Portanto, estamos em Cristo. Ele vive em nós. Vivemos para a sua fé, expressa por meio da nossa fé nele. Porque realmente nós temos que confiar nele. Vamos confiar nos amigos? Não. O único que dá segurança de confiança é Jesus. E vamos repetir, o autor e consumador de nossa fé. Esse Jesus, o autor e consumador de nossa fé, é interessante nós analisarmos que a fé, sem ela, não tem nada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E essa fé genuína que nós pedimos tanto a Deus, ela vai realizar na nossa vida, quando nós deixarmos Ele transformar, como Paulo foi transformado. Como Paulo abandonou a vida de antes e agora é uma nova criatura. E nós também devemos deixar a velha criatura para se tornar uma nova criatura com a fé de Cristo. Só complementando aqui essa pergunta número 5, que ali fala quais são os dois elementos que Paulo apresenta em contraste e por que é tão importante, né? Veja, quais são os dois elementos ali? São dois elementos. Um fala da justiça própria e a outra fala da justiça de Cristo. E onde eu pego o exemplo disso? Imagine como é que teria sido lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, de eles, em vez de tentar justificar-se diante de Deus, assumisse a sua culpa e pedisse perdão a Deus. Imagino que, eu imagino nós estaríamos vivendo um outro mundo hoje. O problema é que ali eles deixaram aflorar a justiça própria. Começa quando eles fazem a própria vestimenta para eles, né, confiando que eles podiam, de alguma forma, esconder a sua nudez de Deus, né? E quando Deus vem, Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus poderia ter chegado ali, né, já com a varinha na mão, né, vamos dizer assim. Mas Deus chega ali de forma compassiva, misericordioso, né? Adão, onde é que você está? Adão, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore, né? Deus o quê? Trabalhando de uma forma de tentar recuperar o homem, dando chance para que ele falou, olha, Senhor, realmente eu pequei. E depois, só de muita insistência, que eles acabam confessando. Isso é chamado o quê? De justiça própria, né? E muitas vezes nós assumimos esse papel, né? Eu até tenho um outro exemplo rapidão aqui que eu queria colocar, tipo briga de marido e mulher, né? Não, o rato veio dali, não veio do lado de lá, não veio do lado de cá, não veio aquela briga, né? Aí quando parece que está tudo em paz, parece que está tudo resolvido, né? Um fala para o outro, eu falei que veio de lá, e começa tudo de novo, né? Ninguém consegue dizer assim, eu não sei de onde veio o rato, né? Assumir um papel humilde de dizer assim, olha, eu te amo, né? E eu vou fazer de acordo com o que você pensa. Então, nós seres humanos, nós temos essa dificuldade, esse problema, e tentamos justificar as nossas atitudes. A minha esposa diz assim para mim sempre, toda vez que você coloca uma desculpa ou tenta dar uma desculpa ao pedido de desculpa, isso não é sincero, não é amor, né? Então, a misericórdia de Deus, ela manifesta para que nós entendamos a justiça dele e aceitamos a justiça dele. E é isso que nós precisamos fazer. Enquanto ficamos nessa disputa de quem foi o culpado, nós vamos realmente ter essa justiça própria. Mas quando nós reconhecermos, não, Senhor, eu sou o culpado, aí a justiça de Deus é imputada em nós. Indo para a lição de quinta-feira, irmão Moisés? Quinta-feira, só uma coisa: conhecer a Cristo. Eu digo a vocês, ouvintes,
quão bom é conhecer a Cristo. Que delícia é conhecer a Jesus, porque é o único capaz de levar os nossos fardos. É o único capaz de nos ajudar em tudo. Porque quando você pede, Ele está pronto a te ajudar. Não há nada mais importante do que conhecer a Cristo. O que nos garante que Ele também nos reconhecerá diante do Pai. Mas quando podemos conhecê-lo? Por meio da sua palavra, da Bíblia. Aí nós conhecemos realmente tudo. Conhecemos até a eternidade que Ele vai dar para nós. E olha, querido, agora nós vamos para sexta-feira, nós temos alguns minutos. Eu só gostaria de pontuar aqui, complementando. Não, pode falar. Né, que é assim. A lição pontuou quatro aspectos de como conhecer a Jesus. Você mencionou o estudo da Bíblia, é o primeiro. Né? O segundo que eu pontuei aqui é nós sentirmos a necessidade do Espírito Santo. Porque é Ele que vai promover em nós o quê? A transformação do nosso caráter. Né? A terceira coisa que eu pontuei aqui fazermos partes do sofrimento de Jesus. E nisso nós somos muito reclamões, né? A gente passa por uma dificuldade aqui, passa por uma dificuldade ali, e a gente sempre reclama, mas a gente não agradece a Deus pelo sofrimento que Deus está nos permitindo passar, porque Ele que amadurece a nossa vida, amadurece e nos aproxima de Deus. Então nós precisamos ser gratos por isso também. E por fim, o quarto item que eu anotei aqui, que é avançar para o alvo, prosseguir para o alvo. Né? Então esses 4 elementos, eles são importantes para a gente ter uma verdadeira compreensão de quem é Cristo, de como conhecermos a Cristo. Participando dos seus sofrimentos, estudando a sua palavra para ouvir o que Ele tem a dizer para nós, pedindo sabedoria do Espírito Santo e força do Espírito Santo para sermos transformados e continuarmos perseverantes até que Jesus volte. Eu gosto disso, Carlos, porque todos que estão nessa corrida, todos, eu estou com 78 anos, estou correndo, meio devagar, mas estou correndo, mas corro para o alvo. E tem uma coisa, Ele vai dar recompensa a todos que estejam correndo. Não pode parar. Não pode parar, porque o cristianismo nunca para. E vai ser dado a mensagem a todo mundo, através do Espírito Santo. E tem uma coisa, todos nós vamos receber de Deus a coroa da vida eterna. Que mais gostoso do que isso? Então vale a pena correr. Sofre, sofremos, mas estamos correndo. Então aqui nós vimos que o principal de tudo, exclusivamente o estudo da palavra, buscando, tendo o Espírito Santo, nós vamos prosseguir para o alto até a coroa da justiça que vai ser nos dada. Lição de sexta-feira, nós vamos agora fazer o fechamento. E nós vimos aqui, aquele que deseja construir um caráter forte e harmônico e ser um cristão bem equilibrado, deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele, pois o Redentor não aceitará um serviço dividido. Eu fiquei pensando, como assim, né? Será que eu posso estar aqui na igreja cantando, falar que sou adventista, né? Ler a Bíblia, mas e as minhas ações? Aí eu fiquei pensando, dividir de que maneira? Às vezes, a gente até está na igreja, participando do louvor,
mas desculpa falar aqui, mas eu sempre toco nas questões das mídias, né? Mas está acontecendo louvor aqui, eu estou olhando o WhatsApp, né? Sabe, eu estou fazendo pesquisa no Google para alguma coisa que eu me interessei ali de última hora. Então, esse tipo de coisa, né, vê que o nosso coração está dividido. Né? E a verdadeira adoração, a aceitação de Cristo, né, ela passa por cima de todas essas coisas, né, e deixa Cristo falar. A gente se esquece que quando a gente vem na igreja, por exemplo, a gente vem para adorar a Deus e não para nos satisfazermos, né? A gente vem para adoração. E isso significa realmente conhecer a Jesus, querer aproximar-se de Deus, estar na presença de Deus, né? Participar das atividades de Deus, com Deus, né? E essa lição, ela move, ela mexe muito com a gente, né? Chamando a nossa atenção para isso. Nós precisamos o quê? Aproximarmos de Jesus para que nós sejamos transformados. Não tem como servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou a outro Deus. Porque o dividido é isso. Você não está nenhum nem outro. E não existe meio termo. Ou é, ou não é. Quando você entra num barco, não adianta você pôr o pé num barco e o pé no outro. Não vai ter jeito. Ou você entra no barco de Jesus, porque você acabou de falar. A igreja, as igrejas têm que aprender isso. Quando você entra no barco de Jesus, Ele está guiando você. Ele está levando para a vida eterna. Mas quando você entra no outro barco, quem está guiando? O outro barco, você vai usar isso que você falou. O seu celular, o seu não sei o quê. Vai usando tudo isso aí. No outro barco você pode. Comer de tudo, você pode. Nesse barco que está Cristo, não. Ele faz uma divisão, porque para onde nós vamos é a eternidade. Isso que interessa a cada um de nós, a eternidade. É interessante ouvir essa semana duas pessoas no centro de uma mesa e colocou ali. Ele viu um 6 e a pessoa viu um 9. Estava distante um do outro. E ele colocou assim, ó, vem cá. Ficou um do lado do outro. Aí colocou, tá vendo? Ah, agora eu vejo 9 e eu também vejo 9. O que isso traz para nós? Enquanto nós estivermos sozinhos, lutando, falando, querendo reconhecer que eu tenho as minhas próprias forças para conseguir alcançar a vida eterna, está errado. Mas quando eu estou no objetivo e coloco Cristo no centro e estou olhando para frente, para o alto, aí que eu vou perceber que Ele é o consumador, autor da nossa fé, e nós vamos não ter mais uma adoração dividida, mas ser uma adoração perfeita para Deus. Sem estar com os nossos pensamentos jogados para fora, mas está ligado ali, porque o que está ligado no céu, está ligado na terra. Que nós possamos realmente estar olhando em linha reta, para frente, por autor e consumador da nossa fé, constantemente. Vamos orar? Querido Deus, acabamos, ó Pai, de recapitular essa lição, e que o Senhor possa imputar em nossos corações a vontade, o desejo de estar colocando o Senhor em primeiro lugar e que nós possamos transmitir para os outros também essa fé genuína. Ajude-nos e que nós possamos, Senhor Deus, deixar o Espírito Santo fazer morada em nossos corações. Pedimos não porque haja nós mérito, mas é confiando no Teu poder, na Tua direção, por Jesus. Amém. Amém. Amém.